Hoje, 7 de junho de 2026. Oi, bom dia, pessoal. Meu nome é Marta. Descobri recentemente que tenho TDAH aos 50 anos e quero contar um pouco da minha história para vocês, como foi descobrir, como eu me senti, o porquê que eu descobri, e vou contando para vocês. Então, quando eu era criança, eu era uma criança agitada, super agitada, pulava, não andava, pulava, só andava pulando. E na escola eu tinha problemas sérios. Eu ficava atrás da cortina, fazendo graça para as crianças dar risada, adorava fazer isso. E a professora me colocava para fora da classe. E foi assim a minha infância toda. E na adolescência que eu achei estranho, sabe? Eu achei muito estranho. Agora, né, eu fico pensando, meu sonho era fugir de casa com 15 anos. Com 14 anos eu comecei a planejar. Fiz 15 anos fugir de casa. Aí eu fiquei, olha, se eu me lembro bem, eu fiquei 15, 19 dias em Paraty, Rio de Janeiro. Muito perigoso, né? Mas naquele tempo não era tanto quanto agora. E eu fugi de casa e foi. Depois, uma pessoa que eu fiquei na casa dela ligou para minha irmã, que eu tinha o telefone da minha irmã numa agenda e deu tudo certo. Depois eu fui embora, só que como eu fiz uma boa amizade com todo mundo lá, eu consegui um trabalho e voltei lá e comecei a trabalhar e morar lá em Paraty. Aí foi que eu tenho contato até hoje com todo mundo, sou minha segunda família. E essa foi a minha adolescência, né? A, a minha vida adulta, depois da adolescência, foi eu me casei com. Fui morar junto, né, com uma pessoa que eu conheci, tinha 22 anos, estava na minha cidade mesmo, já tinha retornado e me casei. Fui morar junto primeiro. Aí eu tive 2 filhos, foi maravilhoso, foi um bom, mas teve problemas também. E eu sempre percebia que eu começava uma coisa e eu não terminava. Ai, teve eu vou contar o que eu lembro. Eu lembro de um episódio. Eu comecei a trabalhar numa agência de imobiliária. Agência imobiliária, eu comecei a trabalhar e eu comecei a aprender tudo. Aí depois eu já fiquei sem paciência e me sentia as coisas não aconteciam, eu não tinha paciência e eu já parei, saí, desisti. Então eu perdi muitas oportunidades boas na minha vida por causa do TDAH. Muita mesmo, muita. E ainda na vida adulta, depois eu me separei e tal. Aí o que aconteceu? Fiquei um tempo. Aí depois, então, a minha mãe morreu, eu perdi minha mãe. Quando eu perdi minha mãe, eu fiquei muito depressiva mesmo. Aí eu minha amiga foi para lá, para o Brasil, foi para ir pro, foi para o Brasil e falou assim: vem para cá, vamos na minha casa, ficar lá comigo um pouco para você melhorar, tal, você vai gostar. E eu viajei para Itália, gostei demais, não quis mais voltar para o Brasil. Aí só que fui para Portugal, morar em Portugal para conseguir documento. E comecei a ter crise de pânico em Portugal de novo, crise de ansiedade. Por quê? Vem do
do TDAH. Por quê? Não é normal. Uma pessoa normal fica ansiosa e. Gente, tá dando branco. Eu tô tímida, é o primeiro vídeo. Então, eu acredito que no meu caso, eu penso comigo. As crises de ansiedade, de pânico que eu tive, vêm do TDAH. Porque muitas coisas eu fico pensando. Penso. Pensando, preocupada, muita dificuldade, alguma dificuldade que eu estava passando na época. Aí vem as crises. Porque o TDAH faz você pensar muita coisa ao mesmo tempo. Você pensa em muita coisa ao mesmo tempo. E é isso. E depois deu tudo certo, as crises melhoraram, mas eu tive que tomar remédio, tive que telefonar para o médico no Brasil, fazer uma consulta online, e ele me receitou remédio fortíssimos, que não é bom. E aí eu conheci uma pessoa, fui para um outro país, que é a Bélgica, onde eu moro hoje. Me casei, tive uma filha, muito complicado daí. Tive outro episódio de depressão. E tive que tomar remédio, tive ansiedades também. Aí eu comecei a estudar o francês. Foi aí que veio um, deu um estalo. Eu tava na classe assim, ó, e eu ficava prestando atenção, o professor falando. Aí o professor, aí eu, minha mente ia para outro lugar, outro pensamento, e depois voltava. Eu falava, mas o que ele falou? Eu perdi. E eu tinha vergonha de perguntar. Aí eu perdi aquela explicação. E mais velha, mais madura, mais experiente, aí eu falei, não, isso é alguma coisa. Aí comecei a pesquisar, comecei a ler sobre por que isso acontece comigo. Aí que veio TDAH. Aí eu fui e falei para o psiquiatra pra gente estudar isso em mim, porque eu precisava saber. Eu quero saber, eu falei para ele, eu quero saber. O que eu tenho, eu quero tratar, eu quero ver se eu consigo melhorar, porque eu preciso aprender a falar o francês, eu tô com muita dificuldade. Foi com muita dificuldade eu aprendi a falar. Ainda tenho, eu ainda tenho umas limitações assim no idioma, né? Não falo tão bem quanto eu gostaria, mas eu consigo conversar, consigo resolver coisas, consigo. Mas foram 11 meses de estudo, de escola, 11 meses. E, e eu repeti. Porque chegava na hora da prova, que era para eu passar para o outro nível do francês, eu ficava. Sumia tudo da minha mente. Sumia tudo. Era como se eu não tivesse aprendido nada. E, e é isso. Só que agora eu consigo falar, eu falo bem o francês. Só que agora eu tô mais contente, assim, porque, olha, gente, a pior coisa é você saber que tem alguma coisa de errado com você e você não saber o que é. Você saber que você tem atitudes, que você às vezes toma atitudes, que você é impulsiva, que você é. E você não saber o que você tem. Então foi um alívio. Hoje, tipo, eu tenho 50 anos, eu sou mais segura, agora eu cuido mais de mim, cuido mais do meu cabelo, da minha pele, cuido mais do meu corpo, tô emagrecendo. Que eu sei que todas as dificuldades que eu tive no passado foi por causa do TDAH, que nunca foi tratado, que nunca foi visto por nenhum médico. Inclusive, gente, eu tive muitos médicos bons e médicos caros no Brasil.
e nunca eles quiseram descobrir o que era. Isso é muito triste, porque se tivesse descoberto, ó, há muito tempo, eu teria evitado muita coisa na minha vida, muita coisa que não deu certo na minha vida teria sido evitado, com certeza, né? E é isso, aí eu me separei também do segundo marido, agora eu moro sozinha. O que que uma pessoa, eu sou uma pessoa assim, eu tô bem, minha filha mora comigo, fica com o pai às vezes, mas ela mora comigo, ela tem 5 anos. Tive uma filha aos 45, praticamente, né? Ela nasceu em fevereiro, em maio eu fiz 45. E minha vida, eu tento manter minha vida, assim, organizada, sabe? Tudo, minhas coisas sempre organizada. Quando eu começo a ficar, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho isso, eu uso uma agenda no meu telefone para me avisar dos meus compromissos. Eu pego um papel e vou anotando. Eu tenho que fazer isso. Aí isso fica mais gravado na minha cabeça e eu não me atrapalho tanto. Tenho que anotar tudo, às vezes. Mas às vezes eu ando conseguindo. E sobre o medicamento também. O remédio. Sobre o remédio, esse é o remédio metilfenida retard. No Brasil eu não sei como que é o nome dele. Foi receitado para mim, olha, tá aqui. Tá de ponta cabeça, acho. Tá aqui. Foi receitado para mim 11/3/2026. Tá aqui meu nome. Mas, como eu já tenho pressão alta, eu tomei a primeira vez, ai que alívio. Eu fiquei assim, minha mente acalmou. E deu um alívio. Só que começou no 4º dia que eu tava tomando, começou a subir minha pressão. Aí eu tive que parar, aí ele me receitou outro, que eu não sei o nome, eu esqueci. Porque aqui na Bélgica eles colocam na minha carta de identidade. E eu vou na farmácia, dou a carta de identidade e eles me vendem o remédio. Então tá tudo na minha carta de identidade. Eu preciso colocar o aplicativo, abrir o aplicativo no meu telefone para ver os remédios que tem no meu, para eu comprar, né? Mas eu ainda não sei fazer isso. Então, aí é isso, eu voltando lá atrás, quando eu me separei do meu primeiro casamento, tinha muita crise de ansiedade, muita crise. E eu tenho ó, até hoje, ó, eu tenho psoríase. Às vezes, se eu ficar muito ansiosa, eu coço muito aqui, olha aqui. E eu penso comigo, isso vem do TDAH, porque eu tenho TDAH, né? Eu sou hiperativa, agora eu me acalmei porque eu sou mais velha, né? Lógico, eu já vivi meio século, gente, pelo amor de Deus, né? Hiperatividade, ansiedade, dificuldade de dormir, impulsividade. Sempre fui impulsiva. Hoje eu não sou mais, porque eu tô mais velha. E hoje eu me controlo. Sempre fui muito impulsiva. Conseguia bons trabalhos. Depois ficava sem paciência. Perdia tudo. Ai, gente, pelo amor de Deus, não gosto nem de lembrar. Mas fazer o quê? Mas eu sou positiva, sou super alegre, sou super feliz no meu dia a dia. E é isso. Agora eu tô tentando encontrar um namorado, ter um relacionamento, tô em busca. Mas depois mais pra frente eu vou falar sobre isso, sobre relacionamento, as dificuldades que eu tô tendo, no meu caso, né, com TDAH. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre relacionamento, trabalho, né, organização, autoestima e como é viver com TDAH aos 50, né? Que para mim tá sendo assim um alívio ter descoberto. Eu entendo muita coisa hoje que no passado eu não entendia, porque
tive que... O problema não diagnosticado traz muito desconforto na vida da pessoa, porque acaba tomando muitos remédios que não é para aquilo que você tem, né? Não é, eu tomei muito remédio na minha vida. Hoje eu já não tomo tanto, porque eu não aceito tomar. Eu falo pro médico, não, vamos fazer assim, eu não quero ficar tomando muito remédio. Haja fígado, né? Haja fígado. E remédio, 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 remédio. E fica muito depois, muito... Não dá não. Beijo, gente. Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo. Desculpe, porque eu sou nova. Eu não vou editar, não vou fazer nada, vou deixar como tá. Eu acho assim, vou deixar bem natural. Meu vídeo, eu vou postar assim e vocês tenham paciência comigo, tá? Beijinho. E assistam, compartilhe, dá o like e comente, que é muito importante comentar. Beijo. Qualquer coisa vocês enviam mensagem para mim, o que vocês querem saber, que eu faço vídeo também. Beijo.